Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à Casa da Padilha. Meu nome é Wallace e hoje eu quero passar rapidamente para comentar com vocês a respeito de uma notícia dada ontem pelos grandes veículos de comunicação, que a Fundação Palmares retirou do seu quadro de personalidades negras o nome da deputada federal Benedita da Silva. A fundação alega que, como a deputada do Partido dos Trabalhadores está sendo acusada pelo Ministério Público de improbidade administrativa, então, segundo a presidência da fundação, isso demonstra que a improbidade administrativa, inclusive na nota da fundação está dizendo isso, vitima a população negra e pobre das periferias do Brasil. Em parte, eu tendo a concordar com a fundação, porque sim, a gente não pode permitir que o poder público se omita de questões relacionadas à negritude. Não pode, o roubo, a improbidade são os principais meios pelos quais a gente não promove uma igualdade racial no Brasil. E nesse ponto eu estou em pleno acordo. O que eu também tendo a pensar é o seguinte: há uma acusação, quero antes deixar claro o seguinte: eu não conheço pessoalmente nenhum dos envolvidos, não conheço ninguém da Fundação Palmares, não conheço pessoalmente a deputada Benedita da Silva, não tenho relação com nenhum deles, então me sinto muito à vontade para falar o que eu penso, tá? Então, por um lado, o discurso da fundação é absolutamente válido. Por outro lado, eu faço um questionamento. Esse tipo de ação está sendo tomada pouco tempo antes das eleições municipais, das quais a deputada Benedita da Silva é uma prefeitável no município do Rio de Janeiro. Bom, percebo também que a fundação, de um tempo para cá, tem tomado posições bastante ideológicas e não necessariamente políticas. Onde eu estou dizendo com isso? Estamos em um governo de direita. Estamos em um governo que era de extrema direita e que agora está indo mais para o lado da direita, está um lado menos polêmico, está um governo está evitando declarações bombásticas, então está se acomodando ali mais para o setor da direita. Minha pergunta é: a mesma fundação que já tirou do quadro de personalidades negras Zumbi dos Palmares, já tirou do quadro de personalidades negras Nelson Mandela, gigantes contra o racismo, gigantes em defesa da luta dos negros, e agora tira a deputada Benedita da Silva, mulher negra, autora, inclusive, da Lei do Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi dos Palmares. A lei principal da Benedita, na minha visão, foi a Lei das Empregadas Domésticas, da PEC das Empregadas Domésticas, e ela está sendo retirada dessa fundação. Será que é porque ela pertence ao Partido dos Trabalhadores, que é um partido que é adversário político do governo federal? Entre aspas, né? Entre aspas, mas dentro de uma disputa de cidade, o antigo partido do atual presidente da República, Jair Bolsonaro, PSL, no Rio de Janeiro, fez campanha incentivando e influenciando muito o antipetismo. E não é certo nem errado, é uma estratégia, tá? É uma estratégia. Não estou aqui falando como advogado de ninguém, mas é uma estratégia. Então a estratégia adotada foi essa, o que já mostra, obviamente, que o PT não é um partido da preferência do governo federal.
nesse sentido, né? Todos nos lembramos que a declaração do candidato Jair Bolsonaro em 2018 era que fuzilaríamos a petralhada do Acre, né? Então, no momento em que ele diz ter usado uma metáfora, uma linguagem figurada, para dizer que, assim, que ele daria uma lavada no PT. Então, percebemos que estão em campos opostos. Pois bem, a deputada Benedita pertence ao Partido dos Trabalhadores. Ela tem uma relevância política para os negros. E ela não está na Fundação Palmares, como personalidade negra. Por que será? Me cabe esse questionamento. Me cabe pensar dessa forma, de que é possível, sim, que tenha um viés ideologizante dentro do governo, dentro da Fundação Palmares. E eu já quero deixar claro meu ponto de vista. Não é errado. Talvez inadequado, mas errado não vi onde está na lei dizendo que não pode fazer isso. Entretanto, como negro, o que eu quero colocar é o seguinte: não dá para se discutir racismo se a gente exclui do debate qualquer negro que possa participar dele. Então, por exemplo, Fernando Holliday é uma personalidade negra. É um parlamentar de São Paulo, negro, homossexual. Ele defende o viés ideológico da direita. Ataca Zumbi dos Palmares o tempo todo. Porque não agregam. Poderia agregar. O problema é que o Brasil não se dá bem com agregar. Quer segregar o tempo todo. A disputa política vai para campos divisórios absolutamente indescritíveis, absolutamente ridículos. Ridículos. Porque temos que ter, sim, debates entre Fernando Holliday, entre Benedita da Silva e entre tantas outras personalidades negras de várias orientações ideológicas diferentes. O negro não é uma coisa só. Então, se uma fundação que pertence ao governo federal, ela não levar isso em consideração na prática, ainda que leve na teoria, a coisa está errada. A coisa está errada. Então, nesse aspecto, eu sou contra que o nome da candidata Benedita da Silva tenha saído da Fundação Palmares como personalidade negra. Tem que separar as coisas. Se for comprovado que ela, de fato, teve algum problema com a justiça, ela tem que resolver isso na justiça. Isso não vai tirar dela a importância que ela tem para a luta dos negros. Como não vai tirar do Fernando Holliday também, para colocar dois exemplos completamente antagônicos. Então, nesse sentido, o que eu quero deixar muito claro é: me parece, sou levado a pensar, que talvez isso seja uma disputa política visando ao município do Rio de Janeiro. Sou levado a pensar isso. É uma possibilidade? É. Está acontecendo isso? Não sei. Acho que não. Mas penso que pode ser, sim, uma leitura possível. Uma leitura possível, né? Então, nesse contexto todo, o que eu quero dizer é o seguinte: que a política partidária não seja maior do que a política pública. Na política pública, não há, na minha maneira de ver, que se separar Fernando Holliday de Benedita da Silva e de tantas outras personalidades negras que consigam entrar no debate de sociedade para que o negro tenha seu papel de maior relevância no Brasil. Tá? Então eu quero deixar isso muito claro. Não estou fazendo discurso partidário, não sou afiliado ao PT, não tenho relação com ninguém do PT, não tenho relação com nenhum outro candidato, com candidato algum. Me sinto completamente à vontade para dizer o que eu penso. Então, acredito sim que os discursos de negritude precisam ser bem práticos, precisam ser bem estruturados e precisam ser tratados com uma seriedade política e não partidária. Não sei se a Fundação tomou essa decisão de maneira partidária. Ela diz que não, então não tomou. Mas, como cabe a nós o questionamento, espero
que, de fato, isso seja apenas uma elucubração minha e que não há, de fato, nenhuma perspectiva de disputa eleitoral para a Prefeitura do município do Rio de Janeiro nessa proposta. Peço a você que me assistiu e que me assiste, que me dá o prazer da sua audiência, que curta, que compartilhe o canal e que se inscreva também. A Casa da Padilha é um canal voltado para espaços de negritude, para magia, para feitiço, para políticas voltadas à negritude e para pensar na raça negra. É um canal completamente parcial, mas um canal que respeita todas as diferenças, tá bom? Então, agradeço a todos pela atenção, fiquem com Deus e na axé da Maria Padilha. Axé.